Ação chegando às últimas notícias do nosso Mengão, né? Ontem o Flamengo bateu o Sampaio Corrêa por 2-0. Partida essa válida pelo Campeonato Carioca, né? O Flamengo que vinha de 2 empates com a equipe alternativa, já que o time titular estava participando de 2 amistosos pré-temporada nos Estados Unidos. Agora a equipe principal está de volta ao campeonato que se inicia agora em 2024, que é o Campeonato Carioca. Ontem, o Flamengo, na minha opinião, não teve uma excelente atuação, né? O Flamengo poderia sim ter jogado melhor, só que, devido à viagem, devido a esse cansaço que é a logística de sair de um país para outro, o nosso Mengão está teve um pouco de desgaste, sim, né? Principalmente porque alguns atletas que começaram a partida ontem jogaram os 2 jogos na fase lá nos Estados Unidos. Então isso prejudica, sim. Com certeza eles sentiram um pouco, principalmente no segundo tempo. E o Flamengo não foi intenso, né? O Flamengo começou bem o primeiro tempo, foi para cima do Sampaio Corrêa, marcando pressão, fazendo com que o adversário errasse alguns passes já ali no campo de ataque. Então, o Flamengo de início jogou muito bem, né? O Flamengo abriu o placar com o gol de Bruno Henrique em uma cobrança de falta de De La Cruz, onde o goleiro rebateu e o craque atacante fez só empurrar para dentro. Gabigol, enfim, marcou com bola rolando, né? Fazia tempo que o jogador não marcava. Ontem ele teve uma oportunidade excelente com a Arrascaeta, deixando ele livre para finalizar, e ele conseguiu fazer o seu gol, né? Por mais que ele tenha feito um gol, perdeu outros. Então isso não deve acontecer. O jogador tem que treinar mais finalização. Gabigol sempre foi um jogador que perdeu muitos gols, né? Quem é torcedor do Flamengo, que acompanha todas as partidas, sabe que em um jogo normal de futebol ele pega 3, 4 chances reais de gol e faz apenas uma, né? É claro que o importante é o time vencer. Se ele estiver perdendo gols, mas a equipe vencer, isso vai passar um pouco despercebido. Só que, como ele teve uma péssima temporada em 2023 e agora está tentando dar a volta por cima, esses gols ele não pode perder, principalmente pela categoria e pelo ídolo que ele é no nosso Mengão. Ontem ele fez um gol, mas também vem sendo criticado pelos gols perdidos, né? Então agora o Flamengo descansa e vai enfrentar o Vasco, né? Clássico esse pelo Campeonato Carioca. O time adversário perdeu a sua partida ontem, então o Flamengo com certeza terá que ter um pouco mais de atenção, pois o Vasco vai ter que vencer esse próximo jogo. O Flamengo tem mais time, e quando é clássico, sabemos que os jogadores dão a vida. Portanto, o Flamengo, com essa vitória em cima do Sampaio Corrêa, chegando nesse clássico e se vencer também, com certeza ganhará moral para jogar os próximos jogos, né? Vamos aqui acompanhar, né, a análise da partida que aconteceu ontem. Flamengo vence sem dar qualquer chance de gol ao Sampaio Corrêa, mas não dá para empolgar. Esse é o título em destaque do site Globoesporte.com. Eu também concordo. Venceu um time considerado fraco, né? Não é desmerecendo o adversário, mas o Sampaio Corrêa está iniciando agora a Série A do Carioca, né? Ele vem da Série B do Carioca, então é considerado sim um time fraco, e o Flamengo tinha obrigação de conquistar os 3 pontos, né? Por mais que não seja um adversário forte, o Flamengo tem que entender que a evolução tem que ser constante. Ontem, no segundo tempo, o Flamengo deixou a desejar, mas com certeza Tite já está vendo essa questão e tentando resolver. Na volta do time ao Carioca, o rubro-negro tem vitória fácil contra o adversário que pouco lhe exigiu. No retorno do grupo principal após pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo voltou aos trilhos no Campeonato Carioca e venceu o Sampaio Corrêa no Mangueirão na noite desta quarta. Ao contrário do que sugere o placar de 2-0, foi um triunfo tranquilo rubro-negro em um jogo de pouco proveito diante da fragilidade de um adversário que pouco o exigiu, né? Como nós acabamos de comentar. É um time que está saindo da Série B do Campeonato Carioca para a Série A. Esse processo de transição
às vezes nem todos conseguem se reforçar, nem todos conseguem estar preparados para iniciar o Carioca, principalmente quando enfrenta as equipes grandes, né? Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Então o Sampaio Corrêa teve muita dificuldade, quem acompanhou o jogo ontem viu, né? O time praticamente não criou chances reais de gol, porque o Flamengo não deixou. Então é um adversário fraco e que praticamente quase todos os grandes irão vencer ele. Na entrevista coletiva após a partida, Tite destacou que o Flamengo venceu sem sofrer sustos. De fato, o time não deu nenhuma chance ao gol do Sampaio Corrêa ao longo dos 90 minutos mais acréscimos. Algo raro de acontecer numa partida de futebol de primeira divisão, mesmo que estadual. Depois do jogo, dava até para Rossi dispensar a lavadeira e guardar o uniforme, que nem sujou. Né? Destacamos aqui que, por mais que seja um adversário fraco, mas também tem que exaltar o futebol que o Flamengo apresentou. O Flamengo, ano passado, com adversários também fracos de Série C, o Flamengo levava gols, o Flamengo levava sufoco. Então, dá para perceber que o time já está mais organizado e sabendo jogar diante do seu adversário. Se o adversário é fraco, o Flamengo tem que partir para cima, tem que fazer os gols e praticamente liquidar o jogo. É o que o Flamengo fez. Fez 2 gols e agora ficou apenas tocando a bola esperando a partida terminar. Por outro lado, se o placar esconde, o domínio rubro-negro fica evidente nos outros números da partida. Mesmo poupando alguns titulares, Pedro, Cebolinha, Fabrício Bruno e Varela, o Flamengo teve 62% de posse de bola, bateu 66% no primeiro tempo, 12 finalizações contra 5 e 10 chances de gol, 6 delas na etapa inicial, que foi muito elogiada por Tite. A primeira foi logo aos 7 minutos, em uma cabeçada de Davi Luiz no cantinho que o goleiro foi buscar. 2 minutos depois, Bruno Henrique abriu o placar aproveitando o rebote de Leandro após cobrança de falta de Dela Cruz. Aos 13, Pulgar apareceu na área em um escanteio e acertou o travessão. Aos 27, Arrascaeta cabeceou na área com ângulo para finalizar, mas bateu cruzado buscando o Gabigol, que quase alcançou. 5 minutos depois, o camisa 10 fez um corta-luz que deixou o uruguaio na cara do gol, mas o chute saiu fraco. O segundo gol veio aos 41. Arrascaeta deu um bolão para Gabigol, que fez um movimento de facão nas costas do zagueiro e tocou na saída do goleiro. Na volta do intervalo, Tite decidiu poupar mais 2 jogadores e trocou Pulgar e Gerson por Alan e Luiz Araújo. O time perdeu qualidade, mas ainda assim criou mais 4 chances. Aos 9, Gabigol recebeu um bolão de Dela Cruz na área, só que demorou demais para chutar e foi bloqueado. 2 minutos depois, Bruno Henrique roubou uma bola e rolou na entrada da área para Arrascaeta, que finalizou mal no meio do gol. Deixamos aqui o destaque para Nicolas Dela Cruz, né? Ele fez uma boa partida, na minha opinião, dos melhores jogadores na noite de ontem, então tem que ser destacado essa situação. E aí, nação rubro-negro, o que acharam da atuação do Flamengo ontem? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.